Os Correios anunciaram novas ações para reduzir o prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais que a estatal teve em 2024. E agora eu converso ao vivo com ela, Carolina Barros, para entender em quanto os Correios aí pretendem reduzir esses gastos. Afinal de contas, que prejuízo foi esse, hein? Carolina Barros, muito boa noite para você. Boa noite para você, Meire, e para quem nos assiste também. Então, com esse prejuízo de mais de 2 bilhões de reais, os Correios pretendem reduzir em 12% os custos operacionais e, com isso, economizar 1 bilhão e 500 milhões de reais. Essa é a previsão. E olha só, de acordo com isso, além da redução dos gastos, a estatal quer também aumentar os lucros com a operação em 3 bilhões e 100 milhões de reais. Para chegar a esse patamar, as principais medidas adotadas foram as seguintes: venda de imóveis ociosos, compartilhamento de unidades operacionais, redução de custos com manutenção, mudanças na malha de transporte aéreo e terrestre, melhorias da malha operacional e logística, revisão de contratos nas maiores superintendências estaduais, reformulação da rede de atendimento. Segundo os Correios, a crise enfrentada, ela foi agravada por mudanças no mercado de entrega e também pelo aumento dos custos operacionais. Meire. Muito obrigada, Carolina, pelas informações. E nesta segunda-feira, ainda falando sobre o prejuízo dos Correios, foi anunciado pelos Correios o plano de demissão voluntária, o PDV, que deve atingir aí a revisão da estrutura da sede da empresa com corte de pelo menos 20% no orçamento de funções. E aí, sobre este assunto, a gente conversa ao vivo com ele, Pedro Canguçu. Pedro, muito boa noite. Conta pra gente a respeito desse corte de gastos, estimado aí 1,5 bilhão, é isso que os Correios pretendem economizar pelo menos em 2025? É isso mesmo, viu, Meire? Muito boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal Paranaíba. Pois é, um valor bastante expressivo, 1 bilhão, mais de 1 bilhão de reais. E entre as medidas está, então, o PDV, que é esse programa de desligamento voluntário que tem esse incentivo, então, para que o funcionário peça demissão em troca de incentivos financeiros. Para pedir essa demissão, existe ali alguns requisitos, como ter mais de 25 anos de empresa e idades entre 55 e 75 anos de idade. E aí esse valor pode ser pago integralmente ou então parcelado, viu? E lembrando que os funcionários dos Correios, eles são regimes seletistas, ou seja, recebe ali 13º, férias, tudo conforme ali mandam as leis trabalhistas. E o objetivo, então, desse programa de desligamento voluntário é justamente reduzir o quadro de funcionários aqui dos Correios, justamente para poder equilibrar essas contas. Um outro ponto também ajustado aqui pelos Correios é diminuir a redução da jornada de trabalho, com alteração da carga horária ali para 6 horas diárias e 34 horas semanais, com ajuste proporcional de remuneração para empregados lotados em unidades administrativas. Ou seja, mais então uma medida dos Correios justamente para poder conter esses gastos e equilibrar as contas aqui da estatal. Meire, volto com você. Muito obrigada, Pedro, pelas informações. E é claro que o Jornal Paranaíba e todo o jornalismo aqui da TV Paranaíba vai continuar acompanhando essa crise instalada nos Correios. Você terá todas as informações na nossa programação.